Fala aí, galera, então a gente está voltando agora para o segundo bloco. Então vamos lá, nosso estudo dirigido agora vai finalizar a parte teórica, mas ficando em cima de alguns aspectos muito importantes. A gente não perde tempo com aquilo que é desnecessário e depois a gente vai cair para as questões e vai finalizar a aula. Preparei aqui umas questões bem bacanas para que você possa compreender como é que isso funciona, como é que isso cai realmente na prova, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa aqui para a gente trabalhar é a semântica dos tempos e modos verbais. Aí os modos verbais. Você viu acima que os verbos sofrem flexão de modo. São 3 os modos em que um verbo pode aparecer: indicativo, subjuntivo e imperativo. Observe na tabela abaixo os valores semânticos associados a cada modo. Então, a gente aqui agora brinca com aqueles valores que a gente já apresentou e mais alguns exemplozinhos para que você possa cotejar, né? Comparar, entender. Então, vamos lá, aqui, ó. Indicativo. Indica fato certo, real. Exemplo, eu vou à reunião. É certo. E aí, olha só que bacana. Por que eu tenho de entender essa semântica dos tempos e modos verbais? Porque isso pode facilmente ser utilizado numa questão de compreensão e interpretação textual. Você tem de entender, né? Aquela questão de compreensão textual. Uma questão que é não de gramática. É uma questão de análise textual, mas que você depende da gramática para entender aquele texto. Olha só que bacana. Então, é por isso, na língua portuguesa, tudo depende de contexto, está tudo interligado. Então, vamos lá. Subjuntivo, fato incerto, irreal, duvidoso, hipotético. Exemplo, queria que você fosse à reunião. Não é certo que ela vá. Se você for, ficarei feliz. Ou seja, você vai ficar feliz se a pessoa for, mas é uma possibilidade, não é algo que é certo. Agora, imperativo, ordem, pedido, conselho, súplica. Vá à reunião. Então, isso é uma ordem, já mandei. Então, matamos. Agora, acho que a gente viu tudo. A gente viu os principais conceitos. Só nos resta cair para dentro das questões. Então, vamos lá, vamos observar a primeira questão aí, meu companheiro. E anjos desciam até a superfície da terra. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em. Primeira coisa é matar, meu companheiro, o valor que tem no enunciado. Então, quando eu digo anjos desciam, isso é um passado. Ah, Cid, mas eu fiquei com dificuldade. Vamos lá. Se eu tenho uma estrutura assim, ó, em que eu pego o verbo descer, que é de segunda conjugação, terminada em ER, e ele me apresenta desciam. Observe que eu tenho aqui, nessa estrutura, até a letra C, um radical. Beleza? Até a letra C eu tenho ali um radical. Aí aqui no caso, este iam é uma desinência modo temporal. E este M aqui, ó, ele é uma desinência número pessoal. O M ali está para mostrar que está na terceira pessoa do plural. Eles desciam. No caso aí, os anjos desciam. Agora, aquele I ali, que tempo e modo a gente tem ali no caso? E aí, ó, eu fiz isso na aula de vozes verbais e vou fazer aqui de novo, até mesmo porque aqui é que tem mais necessidade. Quando a gente pega esse pretérito, no caso, é o imperfeito do indicativo, ele é muito importante. Então, eu tenho que dominar isso daqui, eu tenho que gravar isso daqui. Isso eu tenho que gravar realmente. Eu tenho primeira conjugação, verbo terminado em AR, segunda conjugação, verbo terminado em ER, terceira conjugação, verbo terminado em IR, e eu tenho uma quarta situação para os verbos por, ter e vir, e aí eu tenho a quinta situação para o verbo ser. Por que eu crio uma quarta situação, por exemplo? Vamos lá, por que o por, o verbo terminado em OR e todos os seus derivados não estão ali na segunda conjugação? Porque ele é um verbo irregular. Tanto é que eu preciso estudar verbos irregulares. São 4 verbos que eu devo dominar sempre. Verbos por,
ter, vir e o ver, sabia? Esses 4 verbinhos irregulares, eles precisam ser estudados, porque caem muito em provas. Agora aqui a gente está matando com quem? Com por, ter e vir, que são atrelados à estrutura do pretérito do imperfeito do indicativo. É claro que o ver vai cair aqui na mesma pegada da segunda conjugação. Agora, eles são irregulares, e por isso eu coloquei numa forma à parte. E aí, quem é o mais irregular de todos? É o verbo ser. Detalhe, eu não estou pegando apenas estes verbos na estrutura primitiva. São estes verbos mais os seus derivados, como entreter, como provir, como propor, como compor e por aí vai. Então, é o seguinte: verbos terminados em AR, para mostrar esse passado contínuo, que é pertinente ao pretérito imperfeito indicativo, vai mostrar a desinência vá. Falar, falava, jogar, jogava, brincar, brincava e por aí vai. Verbos terminados em AR, vai ser a desinência ia. Então, descer, descia. Correr, corria e por aí vai. Ver, via e por aí vai. Verbos terminados em AR, como eu sempre digo, imitam o de segunda. Então, vai ser mais uma vez a desinência ia, sorrir, sorria, partir, partia e por aí vai. Sempre dando esta noção de continuidade. Agora aqui, por, ter e vir. Desinência NHA. Vir, vinha, ter, tinha, por, punha. E o verbo ser, desinência modo temporal, era. Então, se eu tenho ali desciam e eu quero o mesmo tempo e o modo, eu já sei que é pretérito imperfeito, o tempo, e o modo é o quê? Indicativo, porque se é de segunda conjugação e apresenta o ia, é pretérito imperfeito indicativo. O que eu vou fazer dentre as opções abaixo? Vou procurar verbos que apresentem estas estruturas, vá, ia, NHA e era. É isso que eu vou fazer. Então, vamos cair para dentro aí, mais uma vez, da primeira questão. Já defini que desciam é pretérito imperfeito indicativo. Vou procurar agora outro que seja pretérito imperfeito indicativo. Letra A. Que simplesmente desistimos. Desistimos é um passado completamente realizado. Então, um pretérito perfeito. Letra B. Cresci. No auge da boataria. Cresci é algo que já aconteceu completamente realizado também. Então, pretérito perfeito. Letra C. Que não se vê em discos voadores. Veem é presente. Então, ainda não é nossa resposta. Letra D. As religiões não deixavam sequer. E aí se liga só. Olha a maldade. Aqui eu tenho um vá. E a gente vai olhar para a letra E. Na letra E, o cara bota assim, seria coisa dos russos ou de outro planeta. Reparem que aparece o ia, igual aparece aqui, E isso pode confundir o aluno. Só que, gente, aqui eu estou falando do verbo ser. Verbo ser, para marcar um pretérito imperfeito indicativo, deveria ter a desinência modo temporal era. Quando eu coloco seria, eu estou utilizando um futuro do pretérito. Então, não tem como ser a nossa resposta. Agora aqui, deixavam, eu estou trabalhando com o verbo deixar, que é primeira conjugação. Quando eu tenho um verbo de primeira conjugação e aparece a desinência modo temporal vá, eu mostro que é um pretérito imperfeito indicativo. Sem contar que aqui, é ainda pretérito perfeito indicativo e ainda é terceira pessoa do plural. Deixavam e desciam. Mas ele nem entrou nessa seara, né? Só trabalhou tempos e modos. Então, aqui, primeira questão, gabarito letra D de dado. Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, o camarada bota assim, o aparelho de TV era um móvel exclusivo da sala de estar. A frase cujo verbo está flexionado nos mesmos tempo e modo que o grefado na frase acima é... Galera, já matamos. Apareceu o era, é pertinente ao verbo ser, então está mostrando que é um pretérito imperfeito do indicativo. É isso que eu vou fazer aqui agora. A gente já viu o quadrinho, então eu vou procurar vá, ia, NHA
e era. Então, vamos lá. Letra A. Os adultos, adultos que passaram a maior parte de sua infância e adolescência. Passaram, então é passado. E é um passado completamente realizado. Então, pretérito perfeito. Não é a nossa resposta. Letra B. Com que aumentasse a exposição aos meios eletrônicos. Aumentasse, olha só essa terminação aqui, ó, SSE. Isso marca um subjuntivo, então já não posso pensar em indicativo, então já elimino. Letra C, que não roubavam. Opa, roubavam vem do verbo roubar. Verbos de primeira conjugação que apresentam a desinência modo temporal vá mostram que é um pretérito imperfeito indicativo. Então, gabarito da questão 2, letra C. A título de curiosidade, letra D. A TV ganhou. Então, é passado completamente realizado, pretérito perfeito. E letra E. O leitor com 50 anos talvez resgate na memória uma época. Então, ali a gente tem um presente do subjuntivo, né? Não é a nossa resposta. Então, opa, peraí. Gabarito da questão, realmente, letra C. Vamos para a questão 3, meus companheiros. Vamos lá, ó. Em certas passagens do primeiro parágrafo, os autores referem-se a certas ações pretéritas que consideravam contínuas. A forma verbal demonstra essa atitude, é. Vamos lá, galera. Mais uma vez, se eu tenho ações pretéritas que são consideradas contínuas, eu estou trabalhando um pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu vou procurar vá, NHA, ia e era. Então, vamos lá. Criaram, é um passado completamente realizado, então pretérito perfeito. Alcançou, passado completamente realizado, pretérito perfeito. Continua, presente. Anunciavam, opa, vem de anunciar, tem o vá, então um pretérito perfeito do indicativo. Indica um passado contínuo. As Casas Bahia anunciavam sempre diversas promoções, então um passado que indica um hábito rotineiro, ou seja, uma ação contínua. Então, gabarito da questão 3, letra D de dado. E V, triunfar, V é presente, né, galera? Então, a gente vai adiante agora. Questão 4. Opa, questão 4 é mais embrasada aí, ó. Vamos lá, ó. É apressado asseverar que essa expansão do segmento possa gerar maior concorrência no setor. Vale lembrar, apenas como comparação, que a chegada dos bancos estrangeiros nos anos 90 não surtiu o efeito esperado quanto à concorrência bancária. O emprego do subjuntivo em possa justifica-se por tratar de uma afirmação hipotética. Perfeito. Não é uma certeza. É uma hipótese. O segmento possa gerar. Não é que pode gerar, ele possa gerar. Então, a hipótese, questão 4, perfeita, gabarito C, correto. Beleza? Essa questão era só para julgar. Vamos para a questão 5. Questão 5 aí a gente tem uma questão também para julgar. Então, vamos lá, ó. Há algo que une técnicos e humanistas. Ambos se creem marcados por um fator distintivo, inerente a seus cérebros, o dom da inteligência, que os apartaria do trabalhador manual ou mecânico. Gramsci percebe nessa crença um ranço ideológico da divisão do trabalho. A forma verbal apartaria está flexionada no futuro do pretérito porque denota uma ação que compõe uma hipótese, uma suposição. E aí você pensa, ué,
Não é subjuntivo, como é que vai ter hipótese? É, meu companheiro. Só que é o seguinte, quando eu tenho o futuro do pretérito, como é o caso aqui, a gente também tem a possibilidade de ter uma estrutura que denota uma hipótese, uma possibilidade, algo que ainda é incerto. Até mesmo porque o dom da inteligência que os apartaria do trabalhador, ou seja, apartaria. A gente não diz certamente que ele vai apartar, apartaria. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do nosso grande professor? Top de linha, não é isso? Olha só, essa aula é apenas uma aula demonstrativa, essa aula aí significa 30% da aula total, é apenas para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Você quer fazer o nosso curso super atualizado, focado no concurso, aliás, no processo seletivo da Secretaria de Assistência Social do município de Cuiabá 2018. Este nosso curso online para o processo seletivo tem 86 horas e 92 aulas. 92 aulas, você vai poder assistir o restante dessa videoaula e mais as 92 aulas. E, além disso, você tem 60 dias de prazo. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? Melhor custo-benefício do mercado, uma grande ajuda que você vai ter. Apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo, 10 parcelas de R$25. Aqui no Lá Concursos, nossos preços aí são bastante promocionais, porque nós trabalhamos com a ideia da socialização do conteúdo e do conhecimento pela internet. Bacana, pessoal? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que vai ser a sua melhor preparação para esse processo seletivo. Fui, te espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.